pessoal, olá! Estamos de volta aqui iniciando mais um vídeo do capítulo de adutoras. Essa é a parte 3, a gente vai tratar aqui do traçado da adutora, tá? A gente vai, da mesma forma que lá em captação de água eu falava o seguinte para vocês, pessoal, o que é que vocês imaginam por uma obra de captação? E aí muitos de vocês costumam responder todos os semestres, inclusive alguns de vocês dessa turma responderam assim, é uma tubulaçãozinha mergulhada, né? Mas a gente viu que a captação ela poderia ser algo tão complexo quanto não se imaginava, né? O mesmo eu vou dizer para a adutora, tá? Enquanto que a gente imagina que a adutora é simplesmente pegar uma tubulação, apoiar no solo e sair ligando a tubulação de um ponto ao outro, a gente vai perceber que o buraco é mais embaixo, que a coisa não é tão simples, tá? Então a gente tem aí não só o dimensionamento, a gente tem a necessidade de uma série de órgãos acessórios para garantir que não aconteçam transientes hidráulicos ou, caso aconteçam transientes hidráulicos, que os efeitos sejam minimizados ou até zerados, tá? A gente tem vários dispositivos aí também para o processo de enchimento, anota esse nome, enchimento da adutora, como também para o processo de esvaziamento da adutora. A gente tem uma atenção especial ao traçado, tanto em planta quanto em corte. Tem várias recomendações, várias exigências legais que precisam ser obedecidas para isso. E é por isso que a gente vai dedicar esse vídeo de hoje à atenção ao traçado da adutora, né? Nos vídeos anteriores sobre a adutora, a gente viu um embasamento, na verdade, de hidráulica, que vai ser aplicado a partir do próximo vídeo, a partir da próxima aula, nas 3 aulas sobre dimensionamento de adutoras, né? Então, a base das equações, a base da hidráulica é aquilo que a gente já viu, né? O problema dos 2 reservatórios, a equação de Bernoulli, a equação de Chézy, a equação da continuidade, tá bom? Então são essas aí as equações de perda de carga, são essas aí as equações básicas que nós vamos utilizar para o dimensionamento que vai ser os próximos vídeos, tá? Nesse vídeo, nessa aula, a gente vai dar uma atenção, um enfoque especial ao traçado das adutoras. Essa aula não é uma aula longa, tá? Então vai ser um vídeo menorzinho. Vamos lá, vamos para frente. Traçado das adutoras. Ok, então, primeiro, quais são as análises, né? Serão analisadas as influências que podem exercer o traçado de uma tubulação, tá? Que liga 2 reservatórios mantidos em níveis constantes. Professor, por que 2 reservatórios? Porque uma adutora liga 2 pontos A e B, né? Normalmente é um reservatório a outro reservatório, né? Mas a estação de tratamento é um reservatório. Mas a captação é um reservatório, tá? Então é por isso que a gente estudou na aula passada o famoso problema dos 2 reservatórios, ok? Então a gente vai estudar uma adutora que liga 2 reservatórios. E aqui não é a primeira vez que vocês veem essa expressão, mantidos em níveis constantes. Olha, quando a gente vai estudar reservatórios, quando você for pegar um programa chamado EPANET, que nós vamos, em redes, nós vamos falar do EPANET, o EPANET é um programa que faz uma simulação hidráulica, tá? Então, dentro do EPANET, você tem 2 opções para reservatório. Você tem o RNF, né? E você tem o RNV. RNF é reservatório de nível fixo, tá? Nível fixo. E RNV é reservatório de nível variável, ok? Então, assim, qual é a diferença entre eles? A diferença é o seguinte: o reservatório de nível fixo é aquele em que eu vou partir da premissa de que o nível do reservatório não muda, ou seja, eu vou dimensionar tudo antes e depois para esse nível constante, tá? O reservatório de nível variável, ele é mais realístico, ele parte do princípio que realmente em determinadas horas do dia o reservatório baixa seu nível, e chegando ao nível da água mínimo, e que em determinadas horas do dia ele eleva o seu nível, chegando a um nível da água máximo. Como a gente não chegou ainda na parte de reservatório, a gente não vale a pena aqui, não convém, porque eu teria que ensinar outras questões aqui, considerar reservatório de nível variável.
Então, como nós estamos ainda em adutora, dentro de um didatismo, a gente vai considerar que os reservatórios têm nível fixo, tá? Que é o que a gente tem feito, na verdade, até agora, com todas as questões. Se você olhar para trás aí as questões dos vídeos anteriores, vai ver que os reservatórios, todos eles têm um único nível, cada um deles tem o seu nível. Isso aí seria um reservatório de nível fixo, ok? Então, vamos para frente. Então, considerar ainda, olha outra diferença para instalações hidrossanitárias, que a adutora é suficientemente longa a tal ponto que nós possamos desprezar as perdas de carga localizadas, tá? Professor, então assim, existem perdas de carga localizadas? Lógico, onde existem conexões, existem perdas de carga localizadas. Agora, como a adutora vai ser considerada de grande diâmetro, que já reduz essa perda de carga localizada, e muito longa, principalmente quando comparada aos comprimentos experimentados dentro de uma instalação predial, dentro de um edifício ou de uma casa, tá? A gente vai ter um percentual total, dentre todas as perdas, um percentual total de perda localizada muito pequeno, 0, qualquer coisa por cento. Então a gente despreza isso daí, a gente não vai perder tempo, porque fazer cálculo de perda de carga localizada é cansativo, né? Para um percentual tão pequeno de perdas, tá? Professor, mas na prática tem que considerar. Se você quiser, na prática se considera a perda localizada como sendo ali 1% das perdas distribuídas, 2% das perdas distribuídas, como critério de segurança, tá? Tem até uma questão que eu coloco na prova de instalações hidrossanitárias, onde eu coloco lá o cálculo da perda localizada como sendo um percentual da perda distribuída, tá? Então, muitas vezes se faz isso em situações reais de projeto, tá? Bom, nesse tipo de transporte, a velocidade média de escoamento, ela encontra-se, na verdade deve se encontrar, tá? Em torno ali de 1 a 2 metros por segundo. Se você pegar, ainda que seja 2 metros por segundo, né? Dividir V ao quadrado sobre 2G. Vai ficar 2 ao quadrado, 4, sobre 2G, 19,6, mas não dá para 20. 4 para 20 é 0,2. 0,2 metro de coluna d'água seria essa carga cinética. Então a gente também costuma desprezar, tá? Olha aqui, ó, de 0,05 a 0,2 metro de coluna d'água. A gente também costuma desprezar a carga cinética. Então eu já estou partindo de duas hipóteses simplificadoras e explicando o porquê que eu estou simplificando. O desprezo à perda de carga localizada e o desprezo à carga cinética, né? Estou dizendo que não existe? Não estou afirmando isso. Estou dizendo que são tão pequenas a ponto de eu poder desprezar, porque não vai fazer diferença nenhuma na nossa vida, tá bom? Então são valores bem pequenos, bem menores do que as outras formas de energia, como a carga a cota de posição, né? Carga de posição, o Z, ou a carga de pressão, P sobre gama, que essa sim é grande, né? Então, para efeito de explanação, para efeito de aula, de didática, das situações encontradas, a linha piezométrica se confunde com a linha de energia. Elas ficam praticamente em cima, sobrepostas uma à outra, porque a carga cinética, que é a diferença entre elas, é desprezível. Então, se são desprezíveis, você não precisa ficar calculando a linha de energia, que considera a carga cinética. Você pode simplesmente fazer todos os seus cálculos a partir do estudo da linha piezométrica. É por isso que eu digo, engenheiro hidráulico que não sabe analisar a linha piezométrica é analfabeto hidráulico, né? Por isso que eu uso essa frase. Na verdade, é uma forma, eu uso essa frase como uma forma de convidá-lo a perceber a importância da linha piezométrica e da linha de energia também, lógico, né? Então, vamos para frente. E aí eu tenho aqui a síntese da nossa aula de hoje. Esse slide aqui, ó. As adutoras por gravidade, isso aqui é uma adutora por gravidade, ó, vai do R1 descendo para o R2, tá? Podem estar totalmente abaixo, coincidentes ou acima em alguns pontos do plano de carga da linha piezométrica. Então, essa figura resume 5 possíveis traçados que a adutora pode ter, tá? Vejam que eu tenho aqui a linha piezométrica, ó. Essa daqui, o traçado da adutora. Cada uma dessas linhas é um possível traçado da adutora, tá? Então eu teria um possível traçado 1, um possível traçado 2, um possível traçado 3, perdão, né? O 2 está aqui, perdão, desculpa. O 3, o 4 e o 5. Eu tenho 5 situações, tá?
Eu vou mostrar nos próximos slides cada uma delas isoladamente. Eu tenho uma linha piezométrica aqui, ó, a linha piezométrica efetiva, e aqui vai ter uma linha piezométrica absoluta. Eu vou explicar o que é isso, tá? Então eu tenho aqui uma linha piezométrica efetiva. Então basicamente é o seguinte, o traçado 1 é aquele em que o traçado da adutora se encontra totalmente de uma extremidade à outra, abaixo da linha piezométrica efetiva. O traçado 2 é aquele em que o traçado da adutora coincide com a linha piezométrica. O traçado 3 é aquele que uma parte, tá? Uma parte da adutora ultrapassa a linha piezométrica. O 4 é aquele em que uma parte da adutora não só ultrapassa a linha piezométrica, mas também ultrapassa o plano de carga estático. Tá? E o 5 é aquele em que uma parte da adutora, tá, não só ultrapassa a linha piezométrica, o plano de carga estático, mas ultrapassa também a linha piezométrica absoluta. Tá? Então são 5 situações diferentes. Tá? Da 1 para 5 a gente caminha para o que a gente não quer. O ideal é a 1 ou a 2. Da 3 para frente, problema. Tá? Então vamos compreender aí o traçado. Opa, foi que eu fiz? Tá. Vamos compreender, deixa eu ver se é isso mesmo, é o traçado da adutora. Traçado 1, aqui eu estou colocando a nossa referência, traçado 1, né? Adutora totalmente abaixo da linha piezométrica efetiva em toda a sua extensão. Então, a primeira coisa é explicar o que é a linha piezométrica efetiva, né? Ó, eu não sei se eu explico isso aqui nos próximos slides, eu explico, mas eu vou aproveitar esse slide e já vou explicar logo. Depois para a gente não ter que ficar lendo, tá? Professor, o que é o plano de carga efetivo? O plano de carga efetivo, ele representa a altura, o nível d'água, tá? Do reservatório de montante, ou seja, do reservatório a montante da adutora, certo? Então eu pego esse nível d'água e traço uma horizontal, certo? Professor, o que é que isso importa? Lembra que lá em instalações hidrossanitárias eu explicava para você a diferença entre pressão dinâmica e pressão estática? Pois é. Se ali você ainda não tinha fixado, compreendido a diferença entre pressão dinâmica e pressão estática, o momento de realmente, derradeiro, de realmente saber ou não saber mais é esse. Então você tem que sair daqui hoje já tendo internalizado, sem ter que precisar ficar memorizando, tendo internalizado, absorvido a compreensão do que é pressão dinâmica e do que é pressão estática, certo? E tem tudo a ver com o plano de carga efetivo, o PCE, e com a linha de carga efetiva, a LCE, que é a linha piezométrica, tá? Então veja, eu tenho aqui a adutora e tenho um ponto qualquer P, certo? Supondo que esse registro aqui está fechado, e que esse registro aqui está fechado. Então o que é que acontece? Eu tenho uma coluna d'água aqui, pesando sobre essa saída, ou seja, exercendo uma pressão, né? Se eu pegar um ponto qualquer da adutora, que obviamente é mais baixo ainda do que esse, a pressão aqui é maior, por quê? Porque a coluna d'água, ela vem daqui até aqui. Confere? Então essa coluna d'água exerce uma pressão. Então, se a água estiver parada dentro da tubulação, ela está parada, mas está sob pressão, tá? Então eu digo que isso aí é uma condição estática, eu não tenho escoamento zero. Isso aí é uma condição estática, ok? A água está parada, por quê? Porque os registros estão fechados, ninguém está consumindo água. Então, existe um peso de coluna d'água acima desse ponto, né? Que é dado por essa altura daqui até aqui, que é PY, tá? Que é PY, por isso que eu traço aqui esse plano de carga efetivo, é por isso que nas questões que a gente fez no vídeo passado, nesse pedacinho da lousa aqui, eu prolongava esse nível da água, e aquilo é o plano de carga, tá? Ou plano de carga estático, tá certo? E se eu fizer um furo na parte superior, na geratriz superior dessa tubulação, no ponto P, eu pergunto para você, a água vai subir, ela vai subir até que altura? Ela vai subir até o ponto Y, tá? E a distância, ou seja, a altura, né? A altura PY representa a minha pressão estática, tá? Então a pressão estática, em outras palavras, anota isso, porque isso vai cair na tua prova, principalmente lá na terceira prova. A pressão estática
é o desnível geométrico entre o nível da água do reservatório de montante e o ponto que você está considerando. Desnível geométrico, ó, PY, isso daqui é a pressão estática. É o desnível geométrico entre o nível da água do reservatório de montante e o ponto onde você está considerando. Obviamente, de ponto para ponto, essa pressão é maior. Professor, em qual ponto da adutora a pressão estática é máxima? A pressão estática é máxima onde esse comprimento for o maior possível. Como essa linha é horizontal, esse comprimento é o maior possível na parte mais baixa da adutora. Nesse ponto aqui eu tenho um comprimento bem grandão, ó, até aqui. Né? Isso daí é a chamada pressão estática máxima nesse trecho da adutora. Pressão estática máxima, então, é o desnível entre o nível da água do reservatório de montante e a cota topográfica do ponto mais baixo da adutora. Professor, para que aqui interessa a pressão estática máxima? Acho que essa resposta aí vocês já sabem. Por exemplo, para cálculo para escolha de material de tubulação, aonde eu preciso escolher o material de tubulação que resista àquela pressão, né? Na verdade, a gente tem que considerar a pressão resultante do transiente hidráulico, que essa tem a possibilidade concreta, né, 99,9% de certa, de ser maior ainda do que essa pressão estática máxima. É quando eu considero o transiente hidráulico, tá? Então, essa cota PY, que é a distância, né, o desnível geométrico entre o nível da água do reservatório ou o plano de carga estático e o ponto em questão, PY, vai ser aqui a minha pressão estática, certo? Professor, ok, eu abro uma torneira qualquer. Antes de abrir a torneira, torneiras estão fechadas, né? Antes de abrir a torneira, não há que se falar, pelo amor de Deus, compreenda, não há que se falar em linha piezométrica ainda. Por quê? Porque não há escoamento, pessoal. Tá? Então, se não há escoamento, não há perda de carga. Só há perda de carga quando há escoamento. Lembra que qualquer equação de perda de carga é ΔH em função da vazão e do diâmetro, né? Ora, bolas, se a vazão for zero, a perda de carga é quanto? Zero. Se não há perda, essa linha não desce, essa linha não existe, né? Então, em condições estáticas, não há que se falar, nem existe, não é outro plano, é outro universo, um universo paralelo, não há que se falar em linha piezométrica em condições estáticas, né? Então há que se falar sim em plano de carga, tá? Que é o nível da água do reservatório de montante a montante da adutora, ok? Então, em condições estáticas, essa altura, que é o desnível, eu estou repetindo bastante que é para fixar, viu, pessoal? Que é o desnível entre o nível da água do reservatório de montante e a cota topográfica do ponto da adutora em questão, tá? E que eu reforço. Então, onde que eu calculo a pressão estática máxima? No ponto mais baixo. Por quê? Porque é o que vai resultar em uma altura maior, né? Então, no ponto mais baixo, nesse ponto aqui, é onde eu vou ter, sem dúvida, a pressão estática máxima. Então, se eu perguntar numa questão, qual é a pressão estática máxima, você vai mensurar esse valor aqui, ó, até aqui, né? Desse ponto até aqui, ok? Bom, e aí foi falado em pressão estática máxima, ok. Agora eu abro as torneiras, abro essa torneira para encher o R2 e agora a água está escoando. Quando a água está escoando, eu passo a ter o quê? Vazão. Se eu passo a ter vazão, eu passo a ter o quê? Perda de carga. E se eu tenho perda de carga, o que é que acontece? Uma linha que desce. Tá? Aí sim passa a existir a linha piezométrica, que aqui eu estou chamando de linha de carga efetiva, que é a linha piezométrica, tá? Professor, você já havia ensinado em outras questões que entre os dois reservatórios a perda de carga é a diferença entre os níveis d'água. Isso, né? Então, entre os dois reservatórios, a diferença é isso aqui, né? É esse tanto, que equivale a Z1, aqui está escrito Z1, menos Z2, ou nível d'água 1 menos nível d'água 2, do jeito que você preferir, tá? Ok? Agora, professor, entre o ponto P e o reservatório, R1, qual é a perda de carga? Essa alturazinha, XY, né? Ah, professor, e nesse outro ponto aqui é essa altura. E nesse outro ponto é S, nesse outro ponto é S, nesse outro vai aumentando, né? Então a perda de carga é essa altura. Agora sim, e professor, e qual é a pressão dinâmica?
Aí a pressão dinâmica é o seguinte, voltando para o ponto P, em condições de escoamento, a água está escoando, se eu fizer um furo na geratriz superior da tubulação, a água vai jorrar até uma certa altura. Até que altura a água vai subir? Até a linha piezométrica, que é o ponto em que eu não tenho mais uma pressão maior que a pressão atmosférica. É o ponto onde a pressão é a atmosférica. Então, a água vai subir até o ponto X, portanto, a pressão dinâmica no ponto P é Px. Professor, deixa eu ver se eu me lembro de uma coisa. Eu entendi o que é pressão dinâmica e o que é pressão estática. Tá claro, você repetiu a estática várias vezes e a dinâmica agora está bem claro de perceber. Na normatização, existem lá duas pressões que eu vou anotar aqui. Na normatização, existem lá duas pressões. E tem uma lá que é 10 metros de coluna d'água, tá? E tem uma lá que todo mundo acha que é 40, porque 40 é lá em instalações hidrossanitárias. Aqui em abastecimento de água, nas normas 12.211, 12.314, a máxima lá é 50 metros de coluna d'água, não é 40. Agora, a gente sabe que uma é pressão dinâmica e que a outra é a pressão estática. Só que tem um detalhe. Essa pressão dinâmica aqui, tá? Ela é, aí eu vou colocar aqui de vermelho, ela é a máxima. E essa pressão... Opa, que máxima o quê, professor? Você está vacilando, rapaz? Então vamos lá. Essa pressão dinâmica aqui, ela é a pressão mínima. E essa pressão estática, ela é a máxima. Tá? Então, professor, por que a dinâmica se estuda a mínima? E por que a estática se estuda a máxima? A estática se estuda a máxima justamente para eu poder saber quais são as maiores pressões às quais uma tubulação está resistindo, né? E basta ver que em qualquer ponto a dinâmica é P, nesse caso é PY, e a estática é PY, a dinâmica é PX, então em qualquer ponto, vamos anotar aqui, em qualquer ponto P, vamos botar só em qualquer ponto, porque P parece P de pressão. A pressão estática é maior do que a pressão dinâmica, né? Então, se eu quero obter a maior das maiores, a maior de todas, eu tenho que pegar como máxima a estática, ok? Por isso que na máxima eu considero a estática, porque a pressão dinâmica ela é menor do que a estática, num ponto qualquer, ok? Se eu quero saber a máxima, eu pego a maior de todas. Agora, por qual motivo que a mínima é 10 e ela é a dinâmica? Porque ele quer a mínima das mínimas, tá? E a dinâmica é sempre menor que a estática, então a mínima das mínimas é a dinâmica. E por qual motivo 10? Porque a ideia do normatizador é que o sistema de distribuição possa, com a própria pressão mínima de 10 metros por coluna d'água, ter energia para a água subir numa edificação de até 3 pavimentos, sem precisar de bombeamento. Essa é a razão de ser 10. Essa é a razão de ser 10, tá? Em qualquer ponto da rede, ok? Bom, então, explicadas essas questões com relação à pressão dinâmica e à pressão estática, eu pergunto, professor, para determinar a pressão estática máxima num ponto qualquer, eu pego o ponto mais baixo, né? E a dinâmica mínima? A dinâmica mínima vai ser no ponto mais alto, né? Então, eu vou pegar nesse ponto aqui, tá? E vai ser a altura até a linha piezométrica, né? Isso daí é pressão dinâmica. Que é aquela pressão que a gente vinha calculando nas equações de Bernoulli do vídeo passado. Aquela pressão ali, que é em condições de escoamento, está escoando o tempo todo ali, tem uma vazão, lembra? Aquela pressão ali do Bernoulli é sempre a pressão dinâmica. Todas as questões que a gente fez ali, aquela pressão P sobre gama, que a gente calculou antes da bomba, depois da bomba, sempre era uma pressão dinâmica. Ali nunca foi pressão estática, sempre foi pressão dinâmica. Uma vez pressão estática, eu não tenho linha piezométrica, eu só tenho ali que considerar o plano de carga, ok? Bom, então vamos explicadas essas questões, compreendido o que é pressão dinâmica e o que é pressão estática, né, em qualquer ponto, qualquer dúvida no encontro virtual da gente, você me pergunta, tá? Essa situação 1, que é a adutora toda abaixo da linha piezométrica, é a situação buscada nos projetos, é o sonho de todo projetista,
Por quê? Porque você está recebendo ali os seus honorários e você não está tendo muito problema para projetar essa adutora. É simples. Você não vai ter que colocar nenhum dispositivo, você não vai ter que escavar túnel, você não vai ter que construir ponte. É tranquilo, né? Tá fácil. Então aqui é só apoiar no terreno e pronto, ir para a galera, projetar, receber os honorários, ok. Situação buscada nos projetos. Todas as seções têm pressão positiva, né? Positiva é quando eu vou falar uma coisa de propósito, tá? É quando a altura sobe para cima e não quando ela desce para baixo, tá? Então, se eu tiver, por exemplo, nesse caso aqui, ó, olha para cá. Então, situação buscada nos projetos. Todas as seções com pressão positiva. Pressão positiva é o quê? Vou usar uma expressão aqui do popular, ridícula, mas é só para salientar a questão, tá? É quando a pressão sobe para cima e não desce para baixo em relação ao traçado. Veja, a pressão aqui é para cima, ó. Agora, se eu olhar nessa situação bem aqui, pessoal, ó, a adutora está aqui, a linha piezométrica está abaixo, a pressão aqui é medida descendo. Aqui eu tenho a pressão negativa. Nesse trecho aqui, bem como nesse trecho aqui, bem como nesse trecho, eu tenho pressões negativas. Ok? Então, nesse caso aqui, todas as pressões são medidas para cima. A linha piezométrica está acima. A pressão não é medida do ponto, né? Do ponto da corda topográfica, do ponto da adutora até a linha piezométrica, até a linha que eu estou subindo. Pressão positiva, ok? Já que o seu traçado se encontra totalmente abaixo da linha piezométrica, que é a LCE, linha de carga efetiva, tá? Então, esse escoamento é forçado, né? Ou seja, é conduto forçado. Escoamento forçado não é que o escoamento está sendo obrigado, não, tá? Escoamento tem conduto forçado, com pressão, tá? Sem problema de escoamento, ou seja, a água vai fluir normal, de boas, né? É tranquilex ali, ok? Só lembrando que a perda de carga é o desnível entre as superfícies livres dos reservatórios, como eu já vinha falando, né? Você já sabe. A perda de carga entre os dois reservatórios é essa altura aqui, ó, né? Z1 menos Z2, tá? Que é igual a JL, que é a perda de carga unitária vezes o comprimento, né? Isso aqui é a definição de perda de carga unitária. Perda de carga unitária é perda de carga total sobre L. Então, a perda de carga total é a perda de carga unitária vezes o L, passando o L para o outro lado, tá bom? JL, tá ali, tá? Bem, e aí, aqui eu vou definir o que eu já tinha falado, ó. Além da linha piezométrica, que é a linha de carga efetiva, que você já sabe o que é, tem o plano de carga efetivo, que você também já sabe o que é, ou seja, é o nível da água do reservatório de montante, que representa o quê? Que representa a energia inicial que a água tem, né? A energia inicial que a água tem é esse valor aqui, tá? Então, se eu tiver com a água parada dentro do meu sistema, dentro da minha tubulação, em qualquer ponto da água vai ter essa energia aqui, né? Então, a energia vai ser dada pela pressão, que é a altura até plano de carga efetivo, ok? E aí eu digo, além da linha piezométrica, o plano de carga efetivo correspondente ao nível da água do reservatório superior. Prefiro falar do reservatório de montante, né? A linha de carga absoluta, aí tem essa novidade aqui, ó, linha de carga absoluta. Ela é ali paralela à linha de carga efetiva. Ela é paralela à linha piezométrica. Porém, ela, ao invés de ser a linha piezométrica, que é Z mais P sobre gama, e esse P, pessoal, preste atenção nisso, esse P sobre gama dessa linha de carga efetiva é a carga de pressão devido à coluna líquida, ao peso do líquido que eu tenho acima de mim, tá? A linha de carga absoluta, além de pegar o Z mais o P sobre gama, ele considera o PA sobre gama, que é a pressão absoluta sobre gama. Tá? Então ele considera um valor a mais. A gente não vai mergulhar muito no universo da definição disso. A gente vai apenas precisar compreender que isso daqui vai importar na soma para eu saber o traçado da adutora. Para eu saber se a adutora está num traçado ruim, que eu não devo aceitar, ou que eu tenho que fazer alguma coisa para poder evitar, ok? E se eu pegar esse nível aqui, tá? Traçar uma horizontal, eu tenho o plano de carga absoluto. Então, o plano de carga absoluto é na altura do nível da água do reservatório acrescentado da carga de pressão absoluta, PA sobre gama. Veja que eu não posso falar carga de pressão, porque carga de pressão é P sobre gama. É a carga de pressão absoluta,
PA sobre gama, tá? Aí eu traço a horizontal como sendo o plano de carga efetivo. Então essas 4 linhas, linha piezométrica, plano de carga, tá? Linha de carga absoluta e plano de carga absoluto são as minhas linhas de referência, ok? Beleza, uma vez definidos, aqui é só para explicar o que é pressão dinâmica e o que é pressão estática. Ó, num ponto P qualquer, a carga de pressão dinâmica efetiva é Px, ó, a gente já sabe. E a pressão estática é PY. Aí ó a novidade, PZ, ó. Novidade é o PZ, que é o que? A carga de pressão hidrostática. Que seria a carga de pressão absoluta, tá? Então a carga de pressão hidrostática ou carga de pressão absoluta é PZ, tá? Professor, e quem é PA sobre gama? É eu pegar o valor da pressão atmosférica, né? Porque assim, essa carga de pressão aqui, a que a gente já conhecia, é a pressão que eu tenho a mais que a atmosférica, né? A mais. Eu considero a atmosférica como sendo uma referência, como sendo um zero, né? Mas só que a atmosférica eu considero como um zero, mas ela não é zero. Quando eu for pegar aqui e somar também a carga de pressão absoluta, que é a pressão atmosférica sobre gama, aí eu vou ter esse valor aumentado, ok? Bom, e aí, passando um pouquinho para frente. Ainda sobre o traçado 1, se o registro L, esse, tá? Na entrada do reservatório inferior estiver fechado e a água não estiver saindo, e esse registro R também, tá? A linha será submetida a um padrão de pressões correspondente ao plano de carga efetivo, que é a pressão estática, eu já expliquei isso, né? Se todas as torneiras estiverem fechadas, não tiver escoamento, a água está parada, e qualquer ponto dessa tubulação, se eu fizer um furo, a água vai subir até essa linha horizontal aqui, ó, que é o plano de carga efetivo. Tá claro isso? Isso aí é o próprio conceito de pressão estática, tá? Então, portanto, as especificações das classes do tubo, ou seja, a pressão estática, é o que eu falei. Eu uso a máxima porque eu tenho que escolher a minha tubulação em função da maior pressão de todas. E a maior de todas é a estática e no ponto mais baixo, né? A estática e no ponto mais baixo, tá? Esse cara aqui vai ser a maior pressão estática, né? A maior pressão a qual esse sistema vai estar submetido, vai ser nesse ponto aí, tá? Então, essa especificação do tubo deve ser feita a partir das pressões estáticas, PY, que são maiores do que as pressões dinâmicas, PX, que é o que eu escrevi aqui. As pressões estáticas são maiores do que as dinâmicas, ok? Bom, aí eu parto para o traçado 2, né? O traçado 2 é aquele em que a linha piezométrica, né? No caso, essa tracejada aqui, ó, linha piezométrica efetiva, coincide com o traçado da adutora. E, na verdade, para ser mais preciso, coincide com o nível da água dentro da adutora. Coincide com o nível da água dentro da adutora. Então, essa linha aqui é o nível da água dentro da adutora. Tanto é que o nível da água, que essa linha é ligada com o nível da água aqui, ó, e é ligada com o nível da água aqui, tá? Essa hipótese aí, pessoal, ó, basta você ver que o sistema tem conduto forçado quando ele tem carga de pressão, né? E ele tem carga de pressão quando a linha piezométrica é acima do traçado da adutora, né? Então a carga de pressão é isso aqui é o que prova que o conduto é forçado. Nesse caso, a linha piezométrica coincide com o traçado da adutora, com o nível da água. Então, a minha altura eu não tenho carga de pressão, então eu tenho aí um conduto livre, tá? Pessoal, aí agora eu chamo a atenção para uma coisa que desde a disciplina de instalações hidrossanitárias eu digo para vocês, mas nesses vídeos eu já falei algumas vezes para vocês. Engenheiro hidráulico que não sabe analisar a linha piezométrica é analfabeto hidráulico, eu tenho dito isso, né? E aqui a gente tem feito um estudo realmente bem aprofundado da linha piezométrica. E eu sempre digo assim, nos concursos, quando tem uma adutora por gravidade, o pessoal pensa assim, ó, ela é sempre em conduto livre. Por quê? Porque se adutoras por recalque são sempre conduto forçado, então adutoras por gravidade são sempre conduto livre. Não, não existe essa lógica, tá? Não existe essa condição. Se A igual a B, então C igual a D. Não existe essa condição. Tá? Não tem lógica nisso, né? Então, realmente, toda adutora por recalque é em conduto forçado, tá? Porque eu não posso
A água não vai subir naturalmente. Não existe o Jedi para chegar e usar a força para fazer a água subir. A água precisa realmente receber uma energia. E mesmo que existisse o Jedi, ele estaria transmitindo uma energia à água. Mental, espiritual, da natureza, não sei. Né? Dos mini-chlorians, o nome é assim, né? Midi-chlorians, né? Assiste Star Wars. Tá? Mas nesse caso, adutoras por recalque sempre são em conduto forçado. Mas adutoras por gravidade podem ser em conduto forçado ou em conduto livre. Quem é que vai dizer? A linha piezométrica. Se a linha piezométrica coincidir com o nível da água, você vai concluir adutora por gravidade em conduto livre. Se a linha piezométrica estiver acima do traçado da adutora, você vai concluir a adutora por gravidade em conduto forçado. Tá? Não tem jeitinho brasileiro aqui de dizer, mas se eu só observar, eu estou com preguiça de fazer a linha piezométrica, então não se forme, não tranque a faculdade e vá fazer gastronomia. Tá certo? Mas se você quer fazer engenharia civil, você vai ter que fazer os cálculos, vai ter que fazer os projetos, tá certo? Vai ter que fazer tudo isso. Aliás, gastronomia, eu devia nem ter falado isso, porque é um curso que eu adoro culinária e tudo, e dá um trabalho danado também, certo? Então vai fazer assim, ciências ocultas e letras apagadas, tá? Que aí você não vai ter trabalho. Ok, pessoal? Então, nesse caso, temos escoamento em conduto livre. Recomenda-se essa situação, ou, se for em conduto forçado, que seja na situação anterior, ou seja, a adutora toda abaixo da linha piezométrica, são as duas situações aprováveis, são as duas situações boas em que eu não vou ter problema nenhum, tá? São essas duas situações, tá? Eu não vou ter que fazer nenhuma intervenção. As adutoras devem ser projetadas segundo esta posição, ou seja, esse traçado, comento já isso aqui, ou se for em conduto forçado, segundo o traçado 1. Ou uma combinação do traçado 1 com o traçado 2, mas não entre no 3. Tá? Lógico que quando ele fala assim, deve, ele meio que, nessa frase aí, o autor do livro, de onde eu tirei isso aí, está transmitindo essa responsabilidade para você. Mas não é bem assim. Você tem que combinar com o Papai do Céu, né, que fez a topografia do terreno. Não é bem assim. Né? Então, muitas vezes, a topografia do terreno inviabiliza que seja assim. Aí você vai ter que ter uma situação onde você vai ter que entrar no traçado 3 ou no 4 e adotar algum remédio para evitar problemas. A gente vai ver agora no traçado 3, tá? Então vamos lá. Chegamos no traçado 3, ó. Traçado 3. O que é o traçado 3? É aquele em que a adutora ela está acima da linha piezométrica num trecho, né? Quando eu digo a linha piezométrica, quando eu falo só linha piezométrica, é a linha de carga efetiva, é essa linha, né? Se eu me referir à linha de carga absoluta, eu vou falar linha de carga absoluta, eu vou usar o termo absoluto, ou linha piezométrica absoluta, tá? Eu vou usar essa expressão, ok? Então, se eu falar somente linha de carga ou linha piezométrica, considere a LCE. Então, vejam que no trecho, no segmento APB, esse segmentozinho, ele está acima da linha piezométrica. Então, se eu for medir a pressão nesse ponto O, bem aqui, ó, eu tenho uma pressão negativa. Por quê? Porque, na verdade, desculpa, eu vou até colocar da forma meticulosa. A pressão no ponto P, porque a adutora está aqui, não está aqui não. Pressão no ponto P. Aí a pressão no ponto P é descendo, ó, é pior. Isso aqui é uma pressão negativa. É algo que eu quero evitar. Então, em outras palavras, nesse trecho aqui eu vou ter uma sucção. Né? Eu vou ter uma sucção. Então, eu não vou ter uma pressão positiva. Então, esse trecho aí, ele pode dar problema. Tá? Ele pode dar problema. Então, o que é que ocorre aqui? Ó? Já no primeiro momento, na hora que eu inaugurar essa adutora, a água aqui, ó, ela vai ter uma perda de carga nesse escoamento, né? Vai perdendo energia e ela só vai conseguir chegar até aqui, ó. Tá? Então, num primeiro momento, a água nem vai chegar no reservatório R2. Nem vai. Nem vai chegar no reservatório R2, certo? A água vai estacionar no ponto A. Durante o processo que a gente chama de enchimento da adutora. Repito, por qual motivo, professor? Porque se você analisar a energia que a água tem, ok, ela estava aqui, ó,
mas durante o escoamento a água vai perdendo energia, né? A perda de carga. Então ela perde, aí ela vai seguindo essa linha aqui, que é a linha piezométrica. Opa, chega bem aqui, ó, no ponto A, certo? Então olha o que acontece, ó. No trecho APB, a pressão é negativa, com entrada de ar e contaminação pela possibilidade de sucção, né, de pressão negativa. Aí, ó, estando a adutora previamente cheia, o escoamento acontece normalmente. Opa, vou explicar isso daqui. Olha só. Estando a adutora previamente cheia. Mas, professor, como é que a adutora vai estar previamente cheia se durante o processo de enchimento ela não vai encher? Vamos supor que de alguma maneira eu consegui encher? Já eu explico isso. Vamos supor que de alguma maneira eu consegui encher. Se eu conseguir encher, esse trecho vai funcionar, pessoal, como um sifão. Sabe, eu tenho certeza que vários meninos dessa turma aqui já passaram por isso. Carro dá o prego, no meio da estrada, aí precisa abastecer, tirar a gasolina de outro carro para colocar no seu carro. Né? Acontece que a boca da saída do tanque é mais alta do que o nível da gasolina lá dentro do tanque. Né? Então, a gasolina não vai subir pela mangueirinha, pelo torsal, né, até a boca da saída do tanque. Você vai introduzir lá dentro da mangueirinha, então você vai ter que chupar, você vai ter que criar uma sucção, você vai ter que criar uma pressão negativa para trazer a gasolina. Na hora que a gasolina estiver chegando na sua boca, você cospe, né, e tampa, e segura aquela mangueira totalmente cheia. Aí você só faz baixar o nível da mangueira, tirar o dedo, e derramar no balde, que aí sim ela vem naturalmente. Por quê? Porque a própria água, para evitar o vácuo, né, ela vai puxar a água que está dentro do tanque, certo? Isso é um sifão. Então, se isso daqui já estiver cheio, né, a água, o escoamento segue. Né? Então, eu tenho que focar. Agora eu vou falar do processo de enchimento. Eu tenho que focar o meu procedimento no processo de enchimento, porque eu vou ter que, de alguma maneira, chupar essa água para essa água chegar até aqui. Tá? Então, eu vou ter que criar uma sucção mais aqui à frente, colocar uma bombazinha de sucção para essa água vir. Certo? Então, eu passo a ter um cuidado durante o processo de enchimento. E cada vez que, por alguma razão, eu precisar fazer uma manutenção esvaziando essa adutora, eu vou ter que refazer esse processo. Então, não é uma coisa já tão legal quanto simplesmente abrir as torneiras e deixar a água rolar, né? Já não é uma coisa tão legal. Então essa daí é a terceira hipótese, é o terceiro traçado, certo? Eu tenho uma pressão negativa, mas esse trechinho, embora ele passe acima da linha piezométrica, ele, graças a Papai do Céu, ele está abaixo do plano piezométrico, tá? Do plano de carga, tá? Bom, e aí eu entro no traçado 4. Perdão. Traçado 3. Olha só. Uma solução, né? Veja que eu citei um problema no slide anterior e disse, ó, você vai ter que criar uma sucção aqui, né? Mas uma solução definitiva para resolver esse problema, tá? É construir uma chaminé de equilíbrio, tá? Que aqui está chamada caixa de transição, no inglês standpipe, ou chaminé de equilíbrio, tá? Então, o que é um chaminé de equilíbrio? Eu não vou entrar aqui na fundamentação hidráulica do funcionamento da chaminé de equilíbrio. Mas a chaminé de equilíbrio, ela é uma espécie de reservatório, onde, de acordo com a pressão, o nível vai variar rapidamente, de modo a corrigir essa pressão negativa. A grosso modo, o que você precisa compreender sobre a chaminé de equilíbrio é isso. Então, veja essa situação. Eu tenho aqui essa linha cheia, que é a minha adutora, tá? E eu tenho essa linha tracejada, que é a minha linha piezométrica original. Nesse trechinho aqui, ó, seria aquele nosso trecho APB, esse trecho aqui, ó. Nesse trechinho, eu vou ter exatamente esse problema, né? Note que o plano de carga é essa linha aqui, né? Plano de carga, ó, essa linha aqui, tá aqui, ó, plano de carga. Certo? Então, essa parte do traçado da adutora está acima da linha piezométrica, mas está abaixo do plano de carga. Então, é o traçado 3, tá? Terceiro caso. Né? Então, se dentro desse trecho eu construir aqui a minha chaminé de equilíbrio,
o que essa chaminé de equilíbrio vai fazer é pegar essa linha piezométrica, como se fosse uma linha de costura mesmo, pegar a pontinha dela e levantar, ó, tá? Então ela vai pegar essa linha aqui e vai levantar para cá, ó. E aí a linha piezométrica passa a ter esse traçado aqui, ó. E com esse traçado, a linha piezométrica está totalmente acima do traçado da adutora. Aí eu passo do traçado 3, com a chaminé de equilíbrio, para o traçado 1. Quer dizer, sem a chaminé de equilíbrio é o traçado 3. Eu passo para o traçado 1. Né? Aí sim, eu não preciso mais ter que ficar fazendo sucção quando for fazer o enchimento. A chaminé de equilíbrio ela já resolve o meu problema, tá? Em definitivo. Mas eu tenho um custo, eu tenho um acessório a mais para colocar aí. E essa chaminé de equilíbrio tem que ser colocada nessa região, tá? Então o que é que ela vai fazer? Ela vai pegar a linha piezométrica e vai elevar a linha piezométrica passando pelo nível da água dela, tá? E o nível da água dela vai estar acima do traçado da adutora. Então ela vai levantar a linha piezométrica. É isso que a chaminé de equilíbrio faz. Então essa solução, entretanto, implica quase sempre aumento do diâmetro de parte da tubulação. Isso aí é outra consequência. Além de construir a chaminé de equilíbrio, que é uma obra de engenharia, eu ainda tenho que aumentar o diâmetro, tá? Para reduzir perda de carga, tá? Eu ainda tenho que aumentar o diâmetro de parte da tubulação, ok? Então, eu não sei se eu estou falando aqui, ó, corda, não sei se eu falo diâmetro aqui. Aqui ele tem diâmetro, linha piezométrica, para diâmetro de 200 milímetros, mantendo o diâmetro, tá? Ok? Então, traçado 3 foi. Aí agora eu entro no traçado 4. Ó, traçado 4, eu tenho... Aqui seria aquele nosso ponto A e o nosso ponto B, né? Que tinha antes da PB. Só que agora, além de uma parte ficar acima da linha piezométrica, uma parte ainda, que é GF, está acima do plano de carga, que é o plano de carga efetivo, tá? Está acima do plano de carga. Então, ó, a água irá até o ponto G, escorvando-se, ou seja, se eu escorvar, né, retirar o ar acumulado, vou explicar o que é escorvar a bomba, o trecho GEF, se eu escorvando-se o trecho GEF por uma bomba, o encanamento funcionará como um sifão. Então, o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter ar acumulado aqui, né? Se eu pegar uma bomba de sucção para tirar esse ar, eu vou fazer aquele sifão, que eu tinha mencionado no traçado 3 como uma hipótese, como uma alternativa, tá? Então, se eu fizer aquele processo de sugar, né, que eu citei da gasolina, aquilo é uma escova, né, que é retirar o ar para que a pressão fique negativa e o líquido venha. Se eu fizer esse processo, isso aqui vai. E aí, se isso aqui conseguir chegar aqui no ponto F, acabou, ele desce, né? Ele desce, tá? Na verdade, se conseguir passar do ponto E, ele já começa a descer, tá? E aí a água vai chegar até o reservatório R2, mas eu tenho um problema, eu vou precisar sempre estar sugando esse ar daí para que a água passe cada vez que eu for fazer o enchimento da bomba de novo. Se houver uma manutenção na bomba, eu vou ter que na adutora, eu vou ter que fazer esse processo, tá? Então, olha só, a água não atinge naturalmente o trecho GEF, ela não chega naturalmente no trecho GEF. E o escoamento só é possível após o enchimento da tubulação feito através de escorva, né? Feito através da bomba que vai sugar o ar, tá? Senão eu não consigo encher a tubulação, ok? Então eu tenho um problema aí, tá? Bom, professor, soluções. Uma solução seria se eu consigo elevar o nível da água do reservatório R1, né? E até elevar o nível da água do reservatório R2, para ver se eles passam desse obstáculo, porque isso aqui deve ser um obstáculo topográfico. Então se eu elevo isso aqui, talvez o obstáculo fique mais para baixo em relação a essas alturas e eu consiga elevar a minha linha piezométrica. É por isso, muitas vezes, que os reservatórios torre são construídos, tá? Mas não é bem isso, mas a gente vai falar disso daí também, porque também é uma das causas, tá? Ok, e aí chegamos no traçado 5. Esse traçado 5 é o não dá, tá? Esquece, fora, descarta, tá? Resumindo, é isso, tá? Uma parte do traçado da adutora não só passa acima da linha piezométrica, passa acima do plano de carga estático,
mas passa acima até da linha piezométrica absoluta, da LCA, da linha de carga absoluta, da linha piezométrica absoluta. Escoamento por gravidade é impossível. Tá? Então, serve para você perceber isso. Escoamento por gravidade é impossível. A solução é uma elevatória. Tá? Por quê? O que a elevatória vai fazer? Se instalar a elevatória aqui, ela vai fornecer a energia para a linha piezométrica vir para cá e descer para cá. Ok, a solução é elevatória. Tá? A água não vai subir. Então é assim que você conclui se vai precisar de elevatória ou não, por exemplo. Tá? Então, feito aí o traçado 5, certo? Pronto, a parte mais pesada da aula já terminou. Essa aula, como eu falei, era uma aula curta. Tá? Então, assim, recomendações para o traçado da adutora. Para diminuir os custos de implantação, que o traçado seja em ruas e terrenos públicos, para reduzir os custos com indenização, logicamente, tá? Evitar terrenos rochosos, por quê? Porque eu vou ter gasto com dinamite, né, provavelmente, eu vou ter locais onde eu não vou conseguir ancorar muito bem a minha adutora, então devido aos movimentos que a adutora vai ter por causa do escoamento dentro dela, essa adutora pode romper, tá? Evitar terrenos pantanosos pela mesma questão, a instabilidade, tá? E evitar terrenos inadequados de alguma forma, tá? Outra coisa super, hiper, mega, ultra, max importante. Professor, eu pensava que a adutora era uma linha reta horizontal. Não, ela não é, nem deve ser uma linha reta horizontal. Eu pensava que bastava apoiar no terreno e ia-se embora. Não, não deve ser assim, tá? A adutora, ela tem que ser composta, olha só, ó, em zigue-zague. Sempre, eu vou explicar por quê e vou fundamentar. Por trechos ascendentes com declividade não inferior a 0,2% e trechos descendentes com declividade não inferior a 0,3%, mesmo em terrenos planos. Mesmo em terrenos planos, a adutora tem que ser em zigue-zague, ou seja, trechos ascendentes longos com declividades pequenas, trechos ascendentes longos com declividades suaves, tá? Seguidos, quando chegar lá em cima, por trechos descendentes curtos com declividades maiores. Olha, eu estou radicalizando aqui, tá? Estou fazendo um mergulho, não é bem assim, mas é só para ilustrar que é um trecho ascendente longo, ó, trecho ascendente longo, ó, como a declividade aqui está suave. Longo, tá indo até ali, ó, indo até ali, chegou no ponto mais alto, seguido por trechos descendentes curtos com declividades maiores. Não é bem maiores, mas maiores em relação às declividades dos trechos ascendentes, ok? Se a declividade for maior que 25% em determinados trechos, eu tenho que ancorar isso daí, porque os esforços que a água faz dentro dessa adutora são muito grandes, ok? Então, prevê ancoragem, amarrações, tá? Não se faz trechos horizontais, mesmo em terrenos horizontais. Fique claro isso, tá? Então, se o terreno for horizontal, alterne perfis ascendentes e descendentes. Trechos ascendentes longos com declividades pequenas, seguidos de trechos descendentes curtos com declividades maiores nessa proporção, 0,2% para a declividade ascendente e 0,3% no mínimo, né, para a declividade descendente. Esses valores são mínimos de declividades, tá? Então, eu tenho aqui uma situação, um trecho ascendente longo com uma declividade mais suave, seguido de um trecho descendente curto com declividade maior, né? Trecho ascendente longo, declividade suave, trecho descendente curto com declividade maior e assim por diante. Não fazer trecho descendente longo com declividade suave, o contrário, seguido de trecho ascendente curto com declividade maior. Não, isso aqui não fazer, tá? Professor, e essa ventosa? O que é essa ventosa? Eu notei que em cada, anota essa expressão, ponto alto, né? Ponto alto, ponto baixo. Em cada ponto alto eu coloco uma ventosa. O que é a ventosa? Vamos lá. A ventosa, pessoal, ela é um dispositivo de admissão e expulsão de ar. Veja,
Se essa pressão aqui dentro tiver muito grande, e vamos lá, antes de falar da ventosa, por que que eu não posso fazer perfis horizontais? Por que que eu tenho que fazer perfis ascendentes e descendentes, zigue-zague? Porque eu tenho que ter pontos altos e pontos baixos. E por qual motivo eu tenho que ter pontos altos? Porque é para lá que o ar vai se depositar lá. Então, em vários lugares onde eu tiver, perdão, eu vou refazer essa frase. Onde sempre tem ar dissolvido na água. Então, devido à pressão, esse ar tende a se concentrar, né, em determinadas regiões. Ele vai querer ir para onde? Para os pontos altos. Então, é lá onde você vai ter a formação de espaços de ar, né? Basta você imaginar aqui uma régua de nível, né? Se o plano estiver totalmente horizontal, a bolha, o ar está bem no meio, né? Mas, se eu tiver uma subida, o ar vem para a ponta. Se ele vem para a ponta, para a extremidade superior, para a parte mais alta, é lá onde eu vou instalar a minha ventosa para expulsar esse ar, certo? É lá onde eu vou, numa condição de muita pressão e de presença de ar, é lá onde eu vou instalar a minha ventosa para expulsar esse ar, tá certo? Então, a ventosa é uma válvula que admite e expulsa ar. Estou falando de expulsão, daqui a pouco eu falo de admissão, tá? Então, é para isso que eu vou fazer, tá? Para que eu tenha lugares altos, para o ar se concentrar, para eu poder expulsar o ar da tubulação. Professor, e quando que ela vai admitir o ar se a pressão estiver negativa ou estiver começando a ficar muito pequena? Se essa pressão estiver começando a ficar muito pequena, para aumentar a pressão de novo, eu aumento com ar. Então a válvula, a ventosa, que é uma válvula, ela vai fazer o quê? Ela vai admitir para dentro da adutora ar. Ela vai receber ar, na medida do que for necessário. Sempre. Ela expulsa ou admite na medida do que for necessário. Sempre. Então, a ventosa, ela é um mecanismo que tende a regular a pressão. Tá? Quer um exemplo de ventosa? A tampa da panela de pressão. Ela é uma ventosa. Ela vai fazer o quê? Ela vai expulsar o ar que tem, né? No caso, o vapor d'água. Tá? Ela vai expulsar a água no estado gasoso para reduzir a pressão, certo? Aquilo ali é uma ventosa, a tampa da panela de pressão, ok? Bom, veja que ela não expulsa a água, né? Veja que ela não expulsa a água, ela expulsa o ar, tá? Bom, então, falado da necessidade do zigue-zague, falado da necessidade dos trechos ascendentes e descendentes, falado da necessidade de porquê da ventosa, vamos para frente, né? Então, outras recomendações. Para o traçado definitivo da adutora, o que é que eu preciso? Inspeção de campo para a escolha do melhor traçado. Pessoal, na engenharia hidráulica se trabalha muito assim, ó. Tem um projetista lá em São Paulo, né? Aí você manda aí a topografia do terreno onde está a adutora e o projetista, sem visitar o terreno, faz lá o projeto dele sem nem conhecer se o terreno é estável, se é instável, se é pantanoso, se é rochoso, se o terreno tem um matacão no meio do caminho, né? Se o terreno tem uma pequena lagoa no meio do caminho, né? E aí, quando chega na hora da execução, é um desastre, porque encontra uma lagoa no meio do caminho, ou então encontra um matacão no meio do caminho, ou então encontra uma casa no meio do caminho, aí lá vai ter que desapropriar ou mudar o traçado da adutora. Então, a visita e o percorrimento de todo o trecho da adutora é fundamental, né? É por essa razão que, de preferência, a adutora tem que ser instalada em terreno público, para evitar perda de tempo judicial com desapropriação. Isso leva muito tempo, há um desgaste político nisso daí, tá? Então, por exemplo, várias obras muito famosas, a linha leste do metrô em Fortaleza, ela foi iniciada há vários anos atrás, ali em frente à Unifor, na Avenida Washington Soares, e ela teve que parar, e ficou parada até recentemente, por causa de problema de indenização, e também porque houve um problema com a empresa que foi vitoriosa na licitação. Essa empresa quebrou e, enfim, teve alguns problemas. Mas sempre você tem um atraso, uma perda de tempo muito grande quando você tem essa questão, essa demanda judicial, tá? Então, levantamento topográfico, né, plano altimétrico,
e cadastral, o cadastro da área, das propriedades do local, tá? De uma faixa envolvendo o melhor traçado de uma faixa lateral, né, de 30 a 60 metros. Então você não pega só uma faixazinha assim na largura do diâmetro da adutora, não. Você pega uma faixa assim de 30 metros, aí você pega todo um levantamento de propriedades, que é o levantamento cadastral, para ver se tem que indenizar, o levantamento topográfico, para ver se pode desviar, se pode fazer mais para a esquerda, mais para a direita, ou para ver se tem que aumentar a declividade, diminuir a declividade, para ver se tem, por exemplo, qual é o nome? Uma área, um vale, né? Para ver se tem um vale no meio do caminho. Porque se você não puder descer a adutora apoiada no terreno, você vai ter que construir uma ponte para a adutora manter o seu traçado, né? Então, tudo isso daí é necessário você fazer, tá? Sondagens para informação do subsolo, para verificar a questão da resistência do solo, para eu apoiar a adutora, para eu verificar se eu preciso ou se eu não preciso fazer ancoragens em determinados locais da adutora, ou se eu posso simplesmente apoiar a adutora no chão e pronto, tá? Sondagens para informação do subsolo, estaqueamento de 20 em 20 metros, elaboração do perfil do terreno e da adutora. Olha, isso aqui é alfabetização para quem trabalha com engenharia hidráulica, tá? Você tem que ter os dois perfis. Os softwares que trabalham com dimensionamento de adutora, eles só vão começar a pensar a adutora depois que você alimentá-lo com o perfil do terreno, tá? E aí você vai projetando, alimentando os dados e ele te dá uma proposta de traçado da adutora, né? Você tem que ter o perfil, né, da adutora e do terreno, justamente para ver se você vai precisar construir ponte, se você vai precisar perfurar o terreno, fazer um túnel e por aí vai, se você vai precisar desviar o traçado da adutora, tá? A coisa não é assim tão simples, ok? Para a construção e operação definitiva da adutora, evitar que o perfil da adutora corte a linha pesométrica, ou seja, evitar os traçados 3, 4 e 5, né? Lógico, buscar ao máximo isso. Então essa aula, que parece ser menos importante, essa aula é super importante, tá? Evitar ou minimizar as obras para a travessia dos fundos de vale, tá? Ou seja, evitar, pessoal, que a adutora passe por meio de um vale e que eu precise construir uma ponte, porque é uma obra cara, muito mais cara que a adutora, né? Então, se eu puder evitar esse vale, eu desvio, né? Aí muitas vezes esse vale tem lá no meio, dele lá embaixo, um rio, um riacho, aí não tem jeito, não dá para a adutora passar por debaixo do rio, vai ter que construir uma ponte, tá? Mas se eu puder evitar esses vales, eu tenho que evitar. Por isso que eu preciso, mais uma vez reforço, conhecer o traçado, o perfil topográfico do terreno, ok? Minimizar desapropriações ou faixas de utilização pelas razões que eu falei, evitar processo judicial, demanda judicial, perda de tempo, ok? E custo para a obra, tá? E aí eu falo aqui daquela faixa de servidão, dessa faixa lateral que eu tinha falado ali, 30 a 60 metros, mas aqui é uma faixa de servidão, 30 a 60 metros é uma faixa de estudo, né? Eu estou estudando 30 a 60 metros, mas quando eu for utilizar a adutora, aí eu deixo uma faixa, uma largura livre, para quê? Olha só, adutoras de até 400 milímetros, eu deixo uma largura 400 milímetros e 40 centímetros. Eu deixo uma largura de servidão de 2 metros, tá? Para quê? Maquinário, trator, chegar, poder estacionar ali, poder encostar ali, fazer o serviço, fazer a obra, ok? Possíveis ampliações da adutora. Acima de 400 milímetros até 800, 3 metros. De 800 a 1.500, 4 metros. E acima de 1.500 você estuda o caso e você, projetista, propõe, tá? Então a adutora deve ser instalada de preferência em faixas de domínio público, senão deve prever a desapropriação da faixa de servidão. Então, não é só 40 centímetros que vai ser desapropriado, não. É, no mínimo, 2 metros, ok? Isso daí é a faixa de servidão. Então, essa aula que fala do traçado, é uma aula específica que fala do traçado da adutora, e que isso daqui parece pouco, mas num projeto, num software, isso aqui é o principal, é a parte que mais depende da interação com o projetista, uma vez que os cálculos já ficam até mais fáceis, porque o software faz, tá? Então essa parte aqui, esse capítulo é super importante, por isso que eu dediquei uma aula só para ele, ok? Então na próxima aula a gente volta já com os vídeos de dimensionamento das adutoras. Então um forte abraço, sucesso, bom estudo, foco.
Estava bom.